reinos bárbaros, portanto. Os reinos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Quem eram os bárbaros? Bárbaro, dentro da questão conceitual, é todo aquele que não tem a cultura greco-romana, né? Vamos imaginar dessa forma. Para os romanos, é aqueles que não têm cultura romana. Então, todos aqueles que não falam latim, todos aqueles que não têm os deuses romanos, todos aqueles que... E aqui, deuses romanos, no sentido de estabelecer um vínculo com o século III, perfeito? 200 e poucos ali, depois de Cristo. Então, o cristianismo não é religião oficial ainda. Por isso que eu estou falando em deuses romanos, perfeito? Quando a gente for falar ali da questão do século IV, V, aí beleza, aí tu pode imaginar que não tem a religião cristã, que é a divulgada pelos romanos a partir do ano 391, com o Éxodo de Tessalônica, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial, tá? Então, quando eu falar aqui, ó, que os bárbaros eram todos aqueles que não possuíam a língua, os deuses romanos, os costumes romanos, não viviam em cidades, não viviam, digamos, não tinham todo aquele vínculo, todo aquele jeito de vida dos romanos, mexer com a questão política, né, ter uma vida mais voltada para questões comerciais, para as estruturas, digamos, das casas de banho, né, e nesse sentido, sim, esses são, no final das contas, bárbaros, perfeito? Então, o Império Romano se estabeleceu de tal modo que, óbvio, teve áreas ali, principalmente no norte, né, europeu, que não foram conquistados. Então, esses do norte, a parte daí, vão ser os bárbaros, né? Esses germânicos, ou germanos, esses vivem no norte, são de origem indo-europeia, estão habitando ali o norte europeu, e vão estarem vinculados a diversos povos. Por mais que eles tenham uma cultura, digamos, parecida, eles compartilham de certos elementos, como, por exemplo, os deuses, a mitologia e tal, eles vão ter povos diferentes, eles vão ter ali, digamos, grupos diferentes, tribos diferentes. Então, os visigodos, os ostrogodos, vândalos, bretões, saxões, francos e anglos, esses são aqueles que, no final das contas, são os germânicos, esses que atacarão o ocidente do Império Romano. Outros, portanto, são outros povos que também são bárbaros porque não possuem a cultura romana. Dentre eles, os eslavos, aqueles mais voltados para uma Europa Oriental, perto e Ásia lá, né, voltados para onde hoje é Rússia, Sérvia, né, nesse sentido. Então, no final das contas, ali esses eslavos, russos, tchecos, poloneses, sérvios, e os tártaros mongóis, que são do miolo lá, são da meiuca da China. Né, são aqueles que, no final das contas, os mais conhecidos são os hunos do Átila. Átila, o huno que atacou Roma, invadiu Roma, perfeito? E saqueou Roma, tentou saquear Constantinopla, não conseguiu, foi para Roma. Tá? Então, esses aí são 3 grandes grupos bárbaros. Outros grupos que atacam de alguma forma, os romanos. Mas os principais aqui são os germânicos, os principais, tá? São eles que, como eu disse, uma vez que atacam o Ocidente, organizam-se em reinos dentro desse Ocidente. Mas se a gente for pensar, antes desses caras atacarem o Império Romano, a gente vai pensar nesses caras voltados ali para um seminomadismo, ou até mesmo para um nomadismo, mesmo conhecedores ali da agricultura, eles não vão, aliás, eles não vão se fixar no solo. Eles não vão fazer agricultura em larga escala, eles não vão, digamos, ter uma propriedade privada, dividir a propriedade pelas pessoas, a partir vinculando as pessoas do grupo. Eles não querem isso. Eles conhecem isso, mas eles não querem isso. Então, eles preferem vincular-se à questão de um seminomadismo, parando em determinados momentos de um lugar para o outro, saqueando cidades, usando do saque como elemento complementar da sua economia. Então, elemento complementar da economia. Eles praticam o comércio, muito pouco, é um comércio incipiente, é um comércio básico, então, eles roubam bastante e com as coisas que eles roubam de metal, eles transformam esses objetos em instrumentos bélicos, espadas, escudos, ou pelo menos parte de escudo, né, a parte para que a madeira fique mais, a madeira do meio ali, fique sustentada de tal modo
que dê uma resistência maior, né? Então, eles são grandes conhecedores da metalurgia. Aqueles que vivem mais no litoral são grandes conhecedores da navegação, né, por embarcações. Normalmente, esses germânicos, eles estão voltados para um grupo, né? Esse grupo é o clã, é um grupo meio que algumas famílias reunidas que formam uma grande família. Dentre eles aparece uma autoridade de guerreiros, né? Então, uma autoridade, além de um conselho de guerreiros, uma autoridade que é o cara mais forte, ou mais corajoso, ou o cara que acaba se tornando o líder dentro daquele grupo de liderança que vai pensar nos ataques, que vai sugerir e vai se colocar, né, como um membro importante dos movimentos de invasões. Tá? Então, o grande guerreiro acaba se tornando muitas vezes o líder. E os conselhos, existirá um conselho de guerreiros ali. Eles são politeístas, acreditam então nessa mitologia nórdica que vocês conhecem, a questão do Odin, do Thor, do Loki, né, das Amazonas, das Valquírias, né? Eles acreditam que uma vez mortos em batalha, né, dentro de dos conflitos e tal, eles vão para Valhalla. E Valhalla é o grande salão onde eles encontrarão os deuses e beberão junto com os deuses. Tá? Então é o grande lugar esse onde os guerreiros se encontram junto com os deuses que também são guerreiros. Tá? Muito bem. Então isso antes, perfeito? Isso antes. Então, durante essa aproximação que eles têm no Império Romano, num determinado momento acontecem que esses bárbaros acabam parando um pouco nas fronteiras do Império. Eles vão acabar se encontrando nas fronteiras do Império Romano e, num primeiro momento, eles vão ter um encontro pacífico com os romanos. Pacífico em que sentido? Pacífico porque os romanos estão num momento de crise, principalmente em crise de soldados. Então eles vão organizar, eles vão observar que essas fronteiras estão estáveis e os romanos vão convidá-los para serem povos federados. Esses povos federados seriam povos que receberiam armas dos romanos e protegeriam os romanos, protegeriam as fronteiras romanas de outros ataques, de ataques de outros germânicos, de outros grupos. Então, a partir do século III, IV, nós vamos observar que dentro do exército romano há a inclusão de povos germânicos, de guerreiros germânicos. E, num determinado momento, também observaremos que o imperador romano terá uma guarda pessoal formada pelos próprios germânicos. Como eles são grandes guerreiros, eles vão ter, então, o imperador vai ter uma guarda pessoal de germânicos. Mas isso não vai durar muito. Não vai durar muito porque outros povos empurrarão esses povos federados para dentro do Império Romano. E esses povos federados, uma vez que eles até têm armas, vão entrar em conflito com os próprios romanos e vão invadir o Império Romano da parte ocidental. A parte ocidental é a parte mais frágil, portanto, é nessa parte que os germânicos acabarão se dando melhor, né? Atacando, conquistando e formando reinos. Dividindo esse grande império, essa parte ocidental vai ser dividida em diversos reinos menores, reinos para esses povos dos suevos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos burgúndios, dos anglos, dos saxões, dos francos, dos vândalos. Né? Então, a partir do século IV, V, nós começamos a ver as grandes pressões dos bárbaros em cima dos romanos e, no final das contas, a organização de monarquias. Cabe a estes, foi isso eu acabei não comentando antes, mas é dentro dessas estruturas dos líderes germânicos que se estabelecem dois pontos fundamentais. Então, que anotem aí, o comitatus e o direito consuetudinário. O comitatus era aquele juramento de fidelidade exercido entre os nobres e o líder germânico, onde o guerreiro vai se colocar, então, como
um cara que protegerá o seu líder, o seu chefe, né, nesse sentido, a autoridade máxima do grupo, colocando a sua vida, se for necessário, em jogo ali para defender o líder. E o líder, em troca, vai dar os privilégios para esse guerreiro e permitirá que ele faça o saque das vilas, das cidades romanas ali por onde eles passarem. Tá? Então, uma vez que eles conquistarem aquele espaço, esses guerreiros acabam também ficando com parte das terras dos romanos. Tá? Outro detalhe interessante é que, bom, lembrar do colonato. Né? O colonato, a gente tem a crise romana e a gente está tendo a falta de escravos, e aí o plebeu da cidade vai acabar indo para o campo. O campo passa a ser a área mais segura frente a estes ataques germânicos. Então, não só a questão da ruralização ocorre. A ruralização é pensada justamente porque está faltando escravos. Mas também, justamente nesse período que estão ocorrendo os primeiros ataques, os ataques nas cidades, as cidades são as mais procuradas, portanto, o campo passa a ser seguro para que esses plebeus se coloquem lá, já que não tem mais soldados, ou não tem grande quantidade de soldados que o Império Romano tinha no momento anterior. Então é isso, lembrar desse colonato, lembrar da falta de soldados, lembrar das invasões germânicas e lembrar dessas invasões germânicas na crise do Império. Crise do Império. Não confundam crise do Império com crise da República Romana. Não confundam isso. Muito bem. Comitatus é a aliança entre o guerreiro e o chefe, e o soldado não, o guerreiro. É isso, né, Olívio? Foi isso? Que o guerreiro, então, faz o juramento de fidelidade ao chefe, e o outro é o direito consuetudinário. Direito consuetudinário. Direito consuetudinário. Que é o direito baseado nas leis orais, nos costumes, nas tradições. Né? Então, tradições, costumes. Tudo oral. São todas leis orais. Passados de geração em geração. De pai para filho, de adulto para criança. Nesse sentido. E aí observaremos, né, que existem vários grupos, esses grupos vão se colocando no Império, principalmente na parte ocidental, e essa parte ocidental vai caindo aos poucos, até que um dos grupos conquista Roma, mata o imperador e se coloca como rei de Roma, lá, o Odoacro. Não é Odoacro? É Odoacro. Acho que é Odoacro. Que é o líder dos Érulos. Érulos. Estão lendo as legendas, hein? Então nós temos aqui os visigodos. Onde é que estão aqui? Aqui. Não, tem que ser uma cor neutra. Aqui nós temos então os visigodos, nós temos os suevos, nós temos os burgúndios, nós temos os ostrogodos e nós temos os francos. Nós temos os anglos, saxões, anglos. Tá? Então, anglo-saxões. Nós temos os últimos aqui, onde é que está o meu mouse? Aqui. Nós temos os vândalos, visigodos. Muito bem. Tá? Aqui nós temos o Império intacto. No caso, o Império Romano do Oriente. Horrível. Mas é isso. Tá? Beleza, Tati? Bom, muito bem. Bom, nós sabemos também que a história medieval tem como base a história francesa. Os franceses acabam sendo
a história francesa acaba sendo a protagonista ali, acaba sendo a mais utilizada como marco da Idade Média, tá? Então, a historiografia francesa, principalmente medieval, ela acaba se tornando muito famosa, muito importante dentro do cenário da história. Os principais teóricos do início do século XX, eles são franceses. E essa tradição acabou marcando, então, todo um vínculo com a história francesa. Essa história francesa também marca o Ocidente, tem marcos, né, tem marcos de datações ali, como a Revolução Francesa. Então, essa história francesa acaba influenciando muito esse Ocidente, principalmente o Brasil. As universidades brasileiras acabam também se tornando muito vinculadas ao modelo francês, a questão da cátedra, por exemplo. Até pouco tempo atrás, até hoje, né, algumas universidades, mas isso está diminuindo, mas existe aquele cara que é o professor, deve ter algum pai de vocês que é professor de universidade, aí, da federal, de algum outro local, mas o cara acaba se tornando o dono da cadeira. Eu sou professor da cadeira de medieval e não tem quem me tire daqui. Ninguém pega esse cargo, até eu morrer vai ser eu o cara né, que vou dar medieval nesse caso. Ou o cara de antiga. Na história, assim, tem uns caras que não saem de lá, meu. E passa professor, e aqueles caras estão dando aquela cadeira eternamente, sabe? É como se fosse o dono daquilo ali, o cara não solta aquela cadeira. Então, mas é isso. É uma tradição francesa isso. Por muito tempo a gente tinha essa questão de o cara se tornou o dono da cátedra, o dono da cadeira, daquela matéria, e já era, né? Já era. Então, nossas universidades são muito influenciadas pela Universidade Francesa. Então a história da França acaba se tornando a principal. E aí muito é cobrado, muito é ensinado, muito aparece nos livros essa história francesa. Mas é óbvio que a gente pode detalhar outras histórias medievais aí. Porque hoje em dia também já se avançou muito nas histórias particulares, aí, Portugal, Espanha, como Castelo, Leão, Inglaterra, né, em outros lugares. Mas aí começamos então com a questão dos francos. Começamos e ficaremos nos francos. Não tem outro grupo, não. Aquelas características mais gerais, então, são válidos para todos, mas aí acaba aqui entrando a questão dos francos. Os francos têm alguns nomes interessantes, tá? Nomes como o Clovis, que vai, teoricamente, vai ser, né, reconhecido como o neto do Meroveu, e uma vez neto do Meroveu, ele unifica aquelas ondas, aquelas hordas que acabaram invadindo o Império Romano, aqui. Então aquelas hordas que vão invadir o Império Romano, e hordas de francos, e se estabelecem num determinado território. E aí esse território que vai ser o Reino Franco, que vai aumentando aos poucos, mas esse Reino Franco, ele vai ter, então, grupos, né? O grupo que invadiu numa parte, outro grupo que ficou na outra, outro grupo que invadiu na outra lá, e é o Clóvis o responsável por fazer essa unidade territorial, essa unidade dizendo, olha, eu sou o neto do Meroveu, a partir de agora eu sou o único grande líder aqui, então todo mundo vai ter que me obedecer. E uma vez que vocês precisam me obedecer, eu me torno legítimo para esse cargo e acabo, então, sendo legal, né, sendo o maior. Né? Então, acaba tendo aqui o Reino Franco a partir da unificação dessas várias ondas de bárbaros que atacaram, de francos que atacaram uma parte do Império Romano do Ocidente. Bom, os francos e o Clovis, que passa a ser importante justamente porque ele vai ser o batizado. Ele vai ser batizado, ele vai se aliar à igreja cristã, e aqui só tem igreja cristã, lembrando, né, a gente tem que voltar um pouco na história, não ocorreu ainda a cisma do Oriente, isso aqui tudo é lá em 1054, então aqui nós estamos falando do século V depois de Cristo. Assim sendo, essa igreja cristã que se alia ao reino franco, ambas ganham com isso. Os francos ganham a legitimidade para invadir outros territórios. São legítimos, portanto, legítimos para conquistar territórios nessa Europa Ocidental. Essa igreja cristã ganha proteção. Essa proteção vem com armas, obviamente. Né? Nós temos aqui uma igreja cristã
desprotegida, porque não tem exército da igreja cristã. E os francos passam a defender essa igreja cristã, então com proteção, perfeito? É óbvio que essa legitimação, essa legitimidade dada aos francos para conquistar espaços, ela vem junto com a questão da fé cristã, tem que espalhar a fé cristã. Então não basta conquistar espaços, tu pode conquistar espaço desde que leve também a fé cristã contigo. Então é isso, espaço e fé cristã e proteção. Bom, uma vez que o Clovis tem os seus descendentes, vai chegar num determinado momento, isso acontece depois de alguns belos anos aqui, né? Então tem aqui 3 pontinhos significando, olha, não é na sequência, nada aqui é na sequência praticamente. Bom, vai chegar um determinado momento que nós temos os reis indolentes. E aí nós temos o governo de vários reis indolentes, tá? Um desses reis indolentes vai nomear para o prefeito do palácio, o majordomos, um tal de Carlos Martel. O Carlos Martel, ele é o prefeito do palácio. E o que o prefeito do palácio faz? Esse prefeito do palácio é um cara que cuida da administração do reino, e ele cuida também do exército. Ele é o líder do exército. E o rei? Não, o rei é um rei indolente, como o próprio nome diz, ele só quer ficar na piscina, né, e fazendo festa. Então é isso. Então ele quer ali curtir, jogar truco e ir na piscina. Tá? Então é isso. Muito bom. E aí quem está realmente ali fazendo as ações é o Carlos Martel. Carlos Martel vai ficar conhecido porque ele acaba ganhando na Batalha de Poitiers dos islâmicos. Tá, aqui releva, então, árabes é muito forte. Expulsão dos islâmicos, tá? Dos povos islamizados. Por que povos islamizados? Porque nós temos não só árabes aqui, a gente vai ter uma galera que vai sendo islamizada no norte da África, que vão invadir a Península Ibérica. Então, isso ocorre em 711. Em 711, nós temos a invasão da Península Ibérica. Beleza? E em 732, vejam, os caras chegaram lá na fronteira com os francos. E tem a Batalha de Poitiers, onde o exército dos islâmicos vão perder para o exército do Carlos Magno, errei, do Carlos Martel. Isso marca também um ponto importante, porque se aí entra na questão do C na história, né, que não existe, mas na aula de história existe. O C, se os islâmicos tivessem conquistado a França, é bem provável que eles tivessem dado uma volta inteira ali na Europa, cercando o Império Bizantino, né? Nesse sentido. E ao cercar o Império Bizantino, esse Império Bizantino, uma vez cercado, iria cair. Uma hora ou de outra iria cair para os islâmicos. Não sei quanto tempo ia durar, mas que ia cair uma hora. E aí nós estaríamos aqui falando árabe, bem provável, escrevendo da direita para a esquerda, né? Então era bem provável que isso ocorresse. Bom, mas não aconteceu porque o Carlos Martel ganhou dos islâmicos. O próximo aqui é uma sequência, aqui já marcamos uma sequência. O Carlos Martel vai ter um filho, o filho vai ser também prefeito do palácio, o Pepino Breve, ainda não é o Breve, mas é o Pepino. O Pepino vai dar um golpe no último rei merovingio, que é o Childerico III, e uma vez que ele dá o golpe, tem o apoio do Papa, porque são os caras que fazem tudo ali, os prefeitos do palácio, e uma nova dinastia é organizada. Então o rei passa a ser o antigo prefeito do palácio. Pepino Breve passa a ser rei, o rei Pepino Breve. Breve porque ele tem um governo muito curto, né? E não tão marcante. É interessante mostrar aqui para vocês que foi o Pepino Breve, dentro dessa nova dinastia, dentro desse apoio com a igreja, faz novos votos com a igreja, obviamente, e aqui é interessante pensar que os estados da igreja, os estados papais, são doados para o Papa. É nesse momento que os estados papais, né, né, os estados de São Pedro, lá, a área de São Pedro,
que vai ser ali por volta de Roma, vai ser doado para a igreja. Então vai ter uma doação. E, obviamente, em agradecimento a esse apoio dado ao Pepino o Breve para ele se tornar o rei. Bom, tá aqui, ó, esses patrimônios de São Pedro, que era o nome. É isso aí, os estados pontifícios. Bom, nós temos então a dinastia carolíngia, uma proximidade novamente com o Papa, todos os reis carolíngios passam a fazer juramentos de fidelidade ao Papa também, nessa proximidade. O Carlos Magno, ele se torna rei único a partir de 771, o que quer dizer com isso? Ele tinha um irmão, e teoricamente, olha aqui, eu voltei para o slide anterior, Marina, tudo bom? Teoricamente, os costumes germânicos faziam com que os bens do pai, uma vez que o pai morreu, fossem divididos igualmente entre os filhos homens. Então, fazia parte dos costumes germânicos dividir os bens do falecido entre os filhos homens. E aqui o Carlos Magno não era filho único, mas o irmão do Carlos Magno, olha só, de 768 até 771, eles teoricamente iriam dividir as terras. Mas o irmão do Carlos Magno entra para a igreja e abre mão dos seus bens. E o Carlos Magno acaba assumindo sozinho tudo que pertencia ao Pepino Breve, seu pai. A partir disso, então, 771, ele passa a ser o grande rei carolíngio, o grande rei dos francos. Devido a essas conquistas que ele efetua, por isso Carlos Magno, Carlos o Grande, né, nesse sentido, por isso que ele vai ser coroado, escolhido pelo Papa, e coroado no ano de 800, no Natal de 800, do ano 800. Então ele se torna o primeiro imperador germânico, dentro de um ambiente cristão. Então nós temos o Carlos Magno se tornando um imperador, ele tem quase que uma autoridade de divulgar o cristianismo muito parecida com o Papa, né? Então a responsabilidade de divulgação do cristianismo é muito forte, né, Mariana? Muito bem. E nesse sentido a gente vai observar que o Carlos Magno não vai conseguir governar esse território sozinho. E uma vez que ele não consegue governar esse território sozinho, ele vai ter que dividir esse território com os condes, os duques e os marqueses, assim nomeados por ele para defender esses territórios de possíveis invasões, possíveis, né, ondas que possam surgir. E surgirão ondas de ataques, principalmente vindos... Onde é que eu estou com o mouse? Aqui. Vindos, então, do norte. Então nós vamos observar essas ondas dos vikings ocorrendo e o território, então, dividido em ducados, marcas e condados. Tá? Esses territórios, com o tempo, vão tendo cada vez mais autonomia. E as autonomias desses duques, condes e marqueses gerará, no futuro próximo, o feudalismo, já que a gente já está no século IX aqui. Tá? Então, nós não tínhamos falado em feudalismo antes, porque não existia o feudalismo antes. Perfeito? Bom, todos esses condes, esses duques e esses marqueses juram fidelidade ao imperador. Existe um imperador forte. O Carlos Magno é forte. Eu não estou colocando aqui o imperador como algo só no papel, né, na teoria. Não, não. É o imperador Carlos Magno. Ele é forte. E todos juram obedecer o Carlos Magno. Ainda é forte. Tá tudo certo? Me lembram disso? Muito bem. Então, imperador Carlos Magno, forte. O Carlos Magno faz outras ações, deixa eu ver se aqui, tá, tem isso aqui então. Olha só, veja um mapa, a grande conquista do Carlos Magno, ele tem um grande território, isso aqui tudo é um Império Carolíngio, vejam, é um grande território, ele conquista muitas terras, tá? Então, os marqueses ficam normalmente em pontos estratégicos no sentido de áreas possíveis de invasões ali, os islâmicos
vão poder atacar aqui a marca hispânica. Nós temos os vikings podendo atacar a marca da bretona ali. Aí outros povos, né, os eslavos, eles se fazendo presentes, né, também tentando atacar ávaros. Né. Isso ocorrerá de tal forma, e aqui entram, né, outros, no final das contas, eu vou botar um outro mapa, mas isso ocorrerá justamente porque nós temos ações da segunda onda bárbara, segunda onda. A segunda onda bárbara, então, é no século IX, a primeira no século V, a segunda no século IX. Então nós temos aqui, o Carlos Magno fica responsável por organizar as capitulares. As capitulares são as primeiras leis escritas da Idade Média ocidental. E aí tu vai me perguntar, tá, mas essas leis escritas são importantes, né, no final das contas, e eu vou dizer, isso aqui é uma curiosidade interessante, porque marca um ponto, 2 pontos. Primeiro, que é tudo em latim, perfeito? É tudo em latim. Então resgata-se aqui, o Carlos Magno tenta resgatar, dentro de o que ele chamou de renascimento carolíngio, a cultura greco-romana. Então, dizer, os bárbaros, os germânicos, eles não queriam nada com nada lá com relação à cultura, ninguém sabia ler e escrever. A maioria era analfabeta, sem dúvida alguma. Né, desses senhores, desses germânicos, desses guerreiros, a maioria era analfabeta. Mas o Carlos Magno aqui tem um princípio de tentar valorizar a cultura greco-romana, estabelecendo leis em latim e mandando essas leis para todos os seus lugares do Império Carolíngio. Aí tu vai me dizer, tá, mas por que adianta se os caras são tudo analfabetos, o que adianta mandar lei oral, leis escritas para todos os lugares se os caras são analfabetos? E aí eu vou dizer para ti, tá, mas tem pessoal da igreja. O pessoal da igreja dá auxílio para os líderes locais. Tem lá o marquês, ou tem o duque, ou tem o conde, tudo certo. Esses caras leem as cartas enviadas pelo Carlos Magno. E as leis são lidas por esses caras para o seu senhor, para os guerreiros germânicos. Perfeito? Mas uma vez que essas leis estão chegando, o Carlos Magno também vai dizer, nobre, deixa de ser preguiçoso e vai aprender o latim, vai aprender a ler. Então, ele estimula o que vai ser as escolas palatinas ou escolas palacianas. Né? Nos palácios deveriam ter pessoas que deveriam ensinar as leis para o próprio nobre, para que o próprio nobre não tenha ali que depender de alguém para fazer as leituras das leis do Carlos Magno. Então, essa questão de um estímulo, né, do Renascimento carolíngio, um estímulo para a cultura greco-romana, valorização cultural, né, as questões das cópias de leis e os envios para diversas partes do Império, e o estímulo para que esses nobres possam ler e escrever o latim. Até porque vai que o cara queira enrolar o nobre lá falando leis erradas. Ou, a partir de hoje, tem que me dar mais comida. Não, ou tem que comprar mais, sei lá, tem que ajudar mais a igreja. E aí por diante. Nem foi essa lei ali que estava estabelecida. Muito bem. Depois que o Carlos Magno morre, entra o seu filho, o Luís o Piedoso. Ele fica de 814 a 841. Aí ele tem 3 filhos. E é um problema. É um problema porque, no final das contas, esses 3 filhos do Luís o Piedoso vão exigir que as terras sejam divididas entre os próprios filhos homens, mantendo as tradições germânicas. E aí tem o fim do Império Carolíngio. A desagregação desse Império Carolíngio. O fim da unidade desse Império Carolíngio. O fim da força desse Império Carolíngio. Então, uma vez que o Carlos Magno morre e o Luís o Piedoso assume, já começamos a ver o enfraquecimento desse império e a autonomia daqueles condes, duques e marqueses. Essas autonomias sendo colocadas nas mãos dos nobres faz com que nós tenhamos uma fragmentação do poder, uma descentralização política. E aí nós começamos a falar do feudalismo. Quando a gente tem o fim do Império Carolíngio, nós temos o Tratado de Verdun e a fragmentação do poder político. Tudo certo? Essa segunda onda de bárbaros
também vai ser causa para o início do feudalismo. Então são 3 as causas do início do feudalismo. Anotem aí. Primeira, novas ondas de bárbaros. Segunda, invasão bárbara. Segunda, invasão bárbara. Segunda, nós temos, então, o tratado Ô, senhor, essas são causas do quê? do início do feudalismo. Tá. Segundo momento, o Tratado de Verdun. E a terceira, qual será a terceira? Qual vai ser a terceira? Eu sei que são 3, agora eu não me lembro da terceira. Não era da divisão das terras entre os nobres lá? Pode ser, deve ser a distribuição de terras dos nobres, é isso. Distribuição das terras dos nobres. Muito bem, Matheus. Distribuição. 3. Então nós temos a fragmentação política a partir de agora. Outro detalhe. A partir desse momento, nós não vamos mais observar essa tradição germânica de ficar dividindo terra. Então, dentro do que a gente chama de feudalismo, não, a gente já vai ver o que é esse feudalismo, mas partimos do princípio que as terras são herdadas pelo primogênito. Todas as terras, sem divisão. Terras não são mais divididas. Justamente porque terra passa a ser poder. Uma vez que terra passa a ser poder, quanto mais divisões ocorrerem, mais enfraquecidos serão os próximos descendentes da família. Então, se tu tem pouquíssima terra, tu tem pouco poder, tu pode ser também invadido a qualquer momento, porque tu passa a ser um cara fraco. Né? Então, é melhor concentrar as terras nas mãos de um único cara da família, e esse cara mantém a grande tradição de poder e força da família. Né? Bom, então aqui estão os 3 grandes povos, né, que vão começar a atacar o Império Carolíngio. Os árabes, os islamizados, nesse sentido, né, os islamizados. Os ávaros, no final das contas, estes húngaros, e os eslavos. Os eslavos vêm pelo norte. Eslavos não, desculpa, errei. Os vikings. Os vikings vêm pelo norte, tá? Aqui, vikings, ávaros, húngaros e os islâmicos. E o panorama aqui de tentativas de invasões. Os vikings conseguem se colocar no parte da Inglaterra e parte aqui da Bretanha. Eles acabam cedendo espaços para os vikings se instalarem nesses 2 pontos. E as pressões ocorrerão. Não sei se vocês já assistiram Vikings no Netflix. Não, sim. Não. É violento, é violento. Muito sangue, muito sangue. Mas eu achei legal, assim, tava assistindo, então achei legal. Os primeiros capítulos ali são bem legais. As primeiras temporadas. Depois começa. Depois que a Laguerta morre e acaba. Não, obrigado. A Largueta sai é ruim. Fica ruim. Eu gosto da Laguerta, sei lá como é o nome dela. Muito bem, e aí paramos aqui. Nós temos, então, o Luís Piedoso morrendo, os 3 filhos assumindo, e aí o que foi chamado de Tratado de Verdun, que é a descentralização, essa divisão territorial, para os 3 filhos do Luís, para os 3 netos do Carlos Magno.
Então, a França Ocidental, a França Oriental e a França Central, vamos imaginar nesse sentido. Então, o imperador fica no meio e o cercado pelos 2 reis que protegerão o império. Tá? Bom, 2 pontos aqui importantes. Primeiro, uma nova dinastia começa no que vai ser considerado a França. Então, em 987, 987, nós temos uma nova dinastia, a dinastia dos Capetinhos, na França. Vejam que a França acaba sendo 1/3 do território do que vai ser considerado o Império Carolíngio. Os outros 2/3 passam a ser, então, o Sacro Império Romano Germânico. O Sagrado Império Romano Germânico. Onde também aqui nós temos o Otto I se tornando o grande imperador, dentro da sucessão. Então, em 987, nós temos o Hugo, o Capeto, iniciando essa dinastia dos Capetinhos, e o Otto I se tornando o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, e a criação do Sacro Império Romano Germânico, 962. Tá? Então, nós temos essas divisões ocorrendo. Antes eram 3 divisões, agora passamos a ver 2 divisões. O Sacro Império Romano Germânico e Reino da França. Muito bem? Bom, dentro da questão da arte, vocês já viram com a professora lá, mas é lembrar a questão do estilo românico. Estilo românico. Não é isso? É professora? Era professora? Não tem arte esse ano. Tem arte? Não, não, não. É uma pena. Mas então é isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Mas estilo românico. 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 Românico é aquele estilo onde edifícios são menores. Nós temos já pouquíssimas aberturas, justamente porque nós estamos falando do século X, XI, e grandes são as invasões ainda, né? Então, para evitar invasões, vejo que está tudo muito fechado, no final das contas, pouquíssimas aberturas, o estilo paredes mais grossas para evitar invasões, é isso, tá? Colunas não, desculpa, arcos, né, nesse sentido. Então, é isso aí. Ornamentações simples. Diferente depois do século XII, XIII, XIV, lá, principalmente XII e XIII, que é o momento das catedrais, né, do estilo gótico. Gótico. Pessoal de preto, com tintas no olho. Não, tô brincando. Gótico. Daí são construções mais altas, paredes finas, vitrais, aberturas, iluminação. Aí é bem interessante. Mas isso é depois do século XII, principalmente. XII, XIII. Bom, dúvidas? Por enquanto. Prof. Fala. Deixa eu perguntar. Não, é só Sobre o que era, sobre... Os góticos. Tá, então sobre os góticos. Gótico, a palavra gótico vem de godo, né? É por aí, é nesse sentido, acho que nome. sim. Não sei. Não? Tá. Não, tudo bem. Já. Tá, que mais, Matheus? Qual era o outro? A outra eu esqueci, então melhor deixar. E agora, essa eu improvisei agora. Bom, boa. Muito bem. Tá, e agora a gente vai ter que falar então para essa transição do que nós estávamos falando dos germânicos para o que vamos chamar de feudalismo. Então, tudo está ocorrendo aqui nesse sentido, né? Uma segunda onda bárbara, o final do Império Carolíngio, as organizações de novos espaços, como o Reino da França, como o Sacro Império Romano Germânico, e continuamos a ver a ruralização que iniciou desde o século III depois de Cristo, com o colonato romano. Só que essa ruralização está mais intensa, né? Nós temos uma dependência cada vez maior do campo frente às cidades. As cidades diminuíram em número e em tamanho e importância. O comércio diminuiu em número
em importância. Então, nós temos moedas indo para o Oriente, não vai ficar no Ocidente essas moedas, as moedas, né, romanas. Então, a gente vai ver uma concentração de moedas na parte oriental. Ou seja, se tu vai fazer comércio, no Ocidente, tu vai fazer um comércio de trocas, muitas vezes. Tá? Eu não estou dizendo que esse comércio inexiste completamente. Esse comércio existe, continua existindo, cidades continuarão existindo, cidades grandes diminuirão de importância, mas pelo menos vão estar lá. A França, Paris, por exemplo, Paris, né, no caso, vai sempre existir. Então, cidades sempre existirão. O problema é que essas cidades passam a ser inseguras e muitos vão acabar indo para o campo. E outra, uma vez que existem esses senhorios, a partir do século IX, senhorio vai ser a base do sistema feudal, do feudalismo, esse senhorio, uma vez que existe, onde é que eu estou aqui? Uma vez que existe esse senhorio, olha só, estou botando aqui, ó, estou desenhando. Vamos imaginar que certas cidades estão ficando dentro desses senhorios. Beleza? Estradas romanas que existiam estão dentro desse senhorio. Passam por esse senhorio. Bosques que existiam em grande quantidade, né, os bosques vão ficar vinculados a esses, em parte desses senhorios. Laguinhos, vou botar aqui lago. Rios que cortam a propriedade, tudo vai estar vinculado a esse grande, mas é grande espaço territorial. Tá? Então, no final das contas, observaremos que uma Europa vai ser transformada, principalmente vinculada à questão do campo. Tá? O colonato, que já vem o feudalismo não é colonato. Colonato não é feudalismo. Tá? Nós estamos falando em rural, em zonas rurais. Mas é no século IX que nós começamos a observar certos costumes, certas tradições que vão marcar um novo elemento na história, que é esse feudalismo. Então, não pensem vocês que simplesmente uma ruralização basta para nomear isso de feudalismo, porque não basta. Então, feudalismo é muito mais do que ruralização. Feudalismo vai ser aqui uma mistura de elementos romanos com elementos germânicos. Vai ser um vínculo muito forte entre dois nobres, com um juramento de fidelidade, que vem lá de trás, numa estrutura do comitatus, mas que agora recebe outro nome, que é a relação de vassalagem. Dois nobres vinculados entre eles por um juramento. Então, tudo isso é a marca do feudalismo. Nós temos uma sociedade muito cristã. Então, não basta dizer que em determinadas épocas da história, lá, a gente falando do, sei lá, século XIX, russo, a gente está falando, Rússia feudal. Não, não existe essa possibilidade. Ou de um Japão feudal no século XVIII, XIX. Não tem isso aí. Perfeito? A gente vai ver que o feudalismo é uma marca de um espaço, de uma data, de um tempo. Tá? E esse feudalismo, então, é um sistema de organização econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, na qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos, de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. Ou seja, se é um sistema de organização social, econômica e política, quando a gente fala da economia, a gente está falando de algo, principalmente aqui, voltado para a estrutura agrícola. Eu vou botar agricultura. Nós estamos falando de um senhorio, onde essa agricultura é praticada. E esse senhorio passa a ser autossuficiente. Esse senhorio passa a não ter dependência de nenhum outro lugar. Esse senhorio tem as suas moedas próprias. Vou botar aqui sua moeda própria. Então, claro que um comércio pode existir dentro desse senhorio, mas com uma moeda própria, sem possibilidades de transitar essa moeda com outros senhorios. Quando a gente fala da questão social, a gente está falando de uma sociedade trifuncional. Então, eu vou puxar aqui a flecha, vou botar trifuncional. Ou seja, nós temos 3 grupos sociais, cada um com a sua função.
calma, não preciso escrever tudo agora, tá? Então, nós temos ali os membros do clero, os membros da nobreza e os membros que são servos, são os trabalhadores. Cada um desses, eu falei, tem a sua função. O clero ora, os nobres protegem e os servos trabalham. E os servos trabalham para os outros dois grupos. Os nobres protegem os outros dois grupos. E o clero ora pelos outros dois grupos. Então, é toda uma complementação aqui. Não é uma questão de exclusão, perfeito? Eu estou dizendo que também dentro desse sistema social, onde existe o grupo, e o grupo é forte. O grupo. Quando eu faço referência, por exemplo, aos camponeses, eu não estou dizendo que esses camponeses estão pensando de forma individualizada ainda. A questão de um indivíduo, ela se torna muito mais marcante a partir do Renascimento. Então, aqui, quando a gente fala dos servos, a gente está falando de um grupo dentro de uma área. Né? Pode ser que esse servo ali tenha a posse de uma terra, fique vinculado a uma família, mas quando a gente fala de servos, a gente está falando de um grupo muito coeso, no sentido de um ajudar o outro também, uma família ajudar a outra, perfeito? Então ele se identifica como grupo, não tendo ainda uma individualidade marcante, como vai acontecer posteriormente, tá? Com a burguesia, por exemplo, no período renascentista. Muito bem. E política marcando aqui a fragmentação do poder. Fragmentação. Marcando a descentralização. A fragmentação, a descentralização política. Ou seja, o nobre que manda naquele território, o nobre que tem ali poderes sobre a sua terra. É dele. Ah, mas tem o rei? Tem o rei. O rei não desaparece, assim como a cidade não desaparece, assim como o comércio não desaparece. Então, o rei é fraco. O rei é igual a um senhor feudal. O rei é mais um que tem poder dentro desse ambiente, mas é mais um. Quando a gente fala dos vínculos de homem a homem, a gente está falando da relação de vassalagem. Tá? Então, a relação... E essa relação de vassalagem... Essa relação de vassalagem coloca guerreiros especializados subordinados uns aos outros. Ou seja, nós temos aqui... Aí está lá embaixo, tá? Vou botar aqui embaixo. É o nobre, que é o vassalo, e o nobre, que é o suzerano. O suzerano doa, cede, doa um bem, e o vassalo recebe esse bem. O que é o bem? O bem é o feudo. Então, nessa relação de doação e recebimento, o que está em jogo aqui é o bem. Beleza? E aí vem a questão do feudo. O feudo é um benefício, é algo que é cedido, é doado. Não tem essa de, eu vou vender terras. Não, tu não vai vender terras. Então, tu vai doar um pedaço da tua terra, se tu tem muita terra. Se é muito necessário tu doar terra. Tu vai doar cavalos, tu vai doar sementes, tu vai doar ferro. Ferro é um material muito importante para a guerra, para cada senhor feudal. Quem tem jazidas, sei lá se é jazidas, mas quem tem como extrair ferro do seu território é um sortudo nessa época. É um sortudo, um grande sortudo. Porque vai ter material bélico, né, em quantidade. Quem não tem ferro vai ter que adquirir ferro de alguma maneira, para poder fazer com que os seus artesãos, dentro daquele espaço, fabrique certos instrumentos de terras, de guerras, né, nesse caso. Muito bem. Então, o feudo é a marca do feudalismo. Então, essa relação toda que se cria entre os nobres, e só poderemos ter relação de vassalagem quando se trata de dois nobres. Aqui, essa relação aqui, não existe relação de vassalagem com o nobre e com o servo. Isso aqui é uma relação de hierarquia, de obediência.
O servo deve obediência ao nobre, e ponto, final. Então, aqui não existe relação de vassalagem, tá? Nesse sentido. Só entre nobres. Então, tem que ser um vínculo horizontal. Eu estou dizendo tudo isso, todas essas palavras aí que... Horizontal. É para ver se alguma delas possa fazer alguma referência uma determinada questão. Um vínculo horizontal, entre nobres, vassalos, suzeranos, você tem que ter em mente já essas nomenclaturas, tá? Esse cara aqui, o Jacques Legoff, é um francês muito renomado, era, né, no caso morreu já há um tempo. O Jacques Legoff era um francês historiador muito renomado, né, dentro dos seus estudos dentro da Idade Média. Ele foi um grande estudioso da Idade Média, uma referência da Idade Média. Muito bem, continuamos. Então, esse senhorio, como eu estou dizendo para vocês, esse senhorio é a terra. Ah, pode ser chamado de feudo? Pode ser chamado de feudo. Vocês podem encontrar também, então, essa referência. Senhorio ou igual a feudo. Esse senhorio, ele vai ter uma série de pontos. Vai ter o bosque, vai ter a área do pasto, vai ter a área de agricultura, vai ter o rio, né, estradas, tudo isso vai acabar fazendo presente dentro de uma vila. Vocês não podem esquecer que afastado um pouco, perto, sei lá, vai ter uma vila, que é um núcleo urbano. Imagina uma casinha do lado da outra. Aqui não tem uma casinha do lado da outra com essa relação ao manso servil. Não tem. Aqui nós temos normalmente assim, ó, entre uma grande propriedade, e aí vou dizer um número bem baixo, tá? Que era a média dos senhorios. Uma média, mas existem senhorios muito maiores do que isso. Olha o Fonseca entregando coisa aqui. De redação. A Mariana também entregou faz pouco ali uma questão de redação proposta 8. Não, sei lá. Não aparece nas mensagens. O que eu ia dizer? Vamos botar aqui, ó, 500 hectares, perfeito? 500 hectares. Não parece muito, né? Sei lá. 500 hectares. Média de senhorio. Esses servos, os servos têm uma média ali também. Vamos imaginar que essa terra aqui seja de um servo, beleza? Essa terra aqui passa a ter mais ou menos uns 2, 3 hectares. A cada senhorio, cada servo deve ter em média ali uns 2, 3 hectares, 4 talvez. Tá? É uma área bem... Não é muito grande, tu consegue ver o começo e o fim da terra, e aquela área ele fica responsável pela sua produção do seu sustento. Então é isso. Então a reserva, o manso senhorial, são as terras mais produtivas, as terras mais férteis desse senhorio. Então, áreas mais férteis. É aqui que está o castelo, ou né, um castelinho, e a gente não pode pensar muito grande agora, essa imagem aqui é muito romântica, talvez, não sei se esse é o termo, mas a gente não pode pensar que no século X, 9, 10, esse castelo seja de pedra, e seja assim, pomposo. Não, o senhor feudal é um cara rústico, é um cara que tem um castelo mais simplesão, assim, meu. Tem que cuidar, não? Dependendo da área da Europa, esses negócios são tudo úmido, né? É horrível viver num ambiente. Tem que ter uma série de lareiras aí, então, né? Então, com o tempo, aí sim, com o tempo o castelo passa a ser de pedra. Não é óbvio que a lareira vai ter de pedra, mas o resto do castelo não vai ser tão pomposo nesse sentido, só com o passar do tempo. Né? Bom, para quem já... Bom, eu não sei se vocês já viram Outland. Não, acho que é Outland. Lançaram uma temporada agora, acho que sei lá, que no Netflix.
Não. Outlander? É Outlander, é isso aí, pode ser. Não sei o nome. É Outlander. Pode ser. É isso aí, tu Eu já vê? vi, sir. Tudo, tudo, tudo. Não. Ah, tá. Ah, é longuinho os É episódios, é longuinho. 1 hora. É pesado, tem umas partes pesadas, muito Tá. pesadas. Eu vi Não. com a minha mãe, sir. Ah, bom. Segurava a mão dela. Não. O que acontece? Não, tem uns negócios pesados. Vocês estão rindo aí, vocês não viram. Sor, tu não sabe o desespero. Mas eu tô falando sério, é pesado. Eu vi. Eu não tô vendo esse último que lançaram aí. A Bianca tá vendo sozinha, sem noção. Pegou e foi ver e me deixou pra trás. Porque eu também não tô tendo muito tempo. Então ela tá tendo tempo, ela tá vendo. Mas eu já vi até o 4. Pode ser? Pode, eu acho, sei lá. Mas tem um determinado momento que aparece o. Não lembro o nome dele, o personagem principal lá, o carinha. O Jamie. O Jamie, isso. Esse cara aí. Você só ri, né? Tá. Mas esse cara aí, ele tem uma propriedade. Ele tem uma propriedade e cobra os impostos do pessoal da terra dele. Então, é mais ou menos imaginar essa cena, assim, essa cena. Claro que aquilo ali é do século XVII, XVIII. É 18, eu acho. É independência dos Estados Unidos, 18, tá? Então, aquilo ali é século XVIII. Mas mesmo assim, lembra muito, o cara na Escócia, meu, lá no quinto dos infernos, né, numa região muito longe, assim, tal, onde a vida rural, onde a questão de, olha só, o camponês tem que pagar as suas dívidas, os seus impostos, e o cara, quando é que o cara tá vindo ali entregando, sei lá, uma galinha, o cara olha, tá, mas é só isso? Tipo, mas foi isso que deu para trazer, então, olha, na próxima tu tenta trazer mais aí, guri, porque não dá, né, senão tu vai ter que ser, vai cair fora daqui, porque, pô, então, meu, lembrar de uma coisa bem rústica ainda, bem, né, mas existe todo um controle do senhor feudal frente a essas questões, né, dentro dessas questões de impostos, de marcações, de saber ali que família que fez tal, né, tal pagamento, né, porque tem um dia específico para pagar, paga-se em produção, então tu sabe mais ou menos quanto é que o cara está produzindo, porque tu tem uma fiscalização, não é a la louca também, o cara fica no palácio o dia inteiro sentado lá e não está fazendo nada, né? Não, tem toda uma fiscalização. Algo que serve para fiscalizar também é o moinho e o forno, os dois instrumentos, os dois instrumentos. Mas esses dois pontos aqui são pontos de para observar o que o cara está fazendo. O cara fez lá, moeu, sei lá, 10 sacos de trigo e pagou, sei lá, meio saco de trigo de imposto. Ele não pode, tem alguma coisa errada. Se o cara fez lá, né, no moinho, e tem tudo também marcado nesse sentido, se o cara moeu lá tantos sacos de farinha, porque ele precisa doar para o senhor o pagamento de tantos sacos de farinha. É tudo equivalente. No forno, se ele fez tantos pães no forno, porque o cara não tem um forno em casa. E não confundam. O cara tem um caldeirão em casa, tem fogueirinha lá, uma fogueirinha lá em casa, né, uma fogueira de chão lá, uma chaminé, como é que é o nome desse? Uma lareira ali e tal, muitas vezes ele pode ter uma coisa assim que ele possa fazer as coisas dele, um sopão, normalmente é sopão com tudo que tu tem, e pouca carne, muito pouca carne, é muito mais a questão né, de aves do que carne vermelha, é muito pouco consumido por esses servos. Quem consome carne vermelha é o senhor, né, nesse sentido, mas nesse caso eu estava falando o que mesmo? O cara não tem como assar pão em casa, o cara não tem como fazer isso. É diferente, então, para quem gosta de cozinhar, sabe que uma coisa é a boca do fogão, outra coisa é o forno. Então, são duas coisas diferentes. Não vai conseguir assar pão na boca do fogão. Tá? E é isso que eles tinham. E é sério, Matheus, tô falando, tu não tá cozinhando, né, Matheus? Não sabe fazer um pão. Não. Mas Sabe fazer fazer. pão é difícil. Meu, pior que eu tô fazendo, às vezes, né, quando eu consegui uma receita e tá dando tudo certo, depois eu passo pra ti. Obrigado. É de pão? É de massa de pão, Eu faço pizza, Legal. massa de pizza, mas fica bem autona, assim, fica muito bom. Eu faço pizza com sardinha. Sim, é que o que eu achei engraçado é fazer pão na boca do fogão. Isso eu acho que Não não dá tem pra como, eu certo. acho. Então, acho que não. E aí tu tem que ir lá no forno fazer esse negócio. Sim. Então, aí existe um controle.
Ó, o cara fez tanto saco de farinha no moinho e usou o forno para fazer 20 pães, então quanto disso vai ser destinado ao senhor feudal, né, nesse caso. Fala, Matheus, fala, faça a tua dúvida. Não, eu não sei se eu ouvi direito, assim, mas tu falou, não sei o que é. Essa coisa do colégio de impostos tinha no século XVIII lá na Escócia? Assim, Acho que período? tinha, que era uma questão de terras, era muito ainda rural, né, Eu nesse pensei que sentido. nessa época já era uma monarquia constitucional, mudou um pouco, não era mais assim. Mas mesmo assim, existia um proprietário de terras que tinha lá os seus camponeses, a sua mão de obra, entende? E essa mão Sim, de obra então ainda tinha normalmente algumas coisas assim. ainda Não era, tinha, ainda não era tinha, tudo. tinha. Tá. Mas era assim, os caras das montanhas da Escócia, o cara é longe lá, o cara Ah, não é em não é no torno de nada. centro da Escócia, Tá, nas principais cidades, é uma coisa do interior, assim, tá bom, obrigado. tá? E ainda tinha esses resquícios feudais e tal. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que é isso. Então nós temos aí cada área dessas com uma referência de pagamentos de impostos. Então, quando a gente fala do manso senhorial, eu estou falando das áreas mais férteis, eu estou falando que o servo precisa ir nessa área para trabalhar, porque o senhor feudal não vai trabalhar. Não vai trabalhar colocando a sua mão na enxada e na pá, né? Colocando sementes na terra. Isso ele não vai trabalhar. Trabalhos manuais não é para essa elite de nobres. O nobre está se dedicando muitas vezes ali à administração, mas também à guerra. E é o que mais eles fazem, guerra. O período feudal é um momento de guerra, né, onde os senhores feudais vão estar envolvidos, muitos nobres vão estar envolvidos na guerra. E então essa administração acaba ocorrendo e pelo braço direito ou por ele mesmo, mas também a questão da guerra. Então o servo precisa ir nesse manso senhorial e pagar 3 dias de trabalho. Esses 3 dias de trabalho equivalem à corvéia. Então, no manso senhorial, nós temos a corvéia, que é um imposto pago por trabalho, com trabalho. Nós temos uma outra área, que é o manso comunal, onde existem todas essas áreas de uso comum. Tanto o senhor quanto o servo podem utilizar. Os estábulos, moinho, forno, celeiro, né, o pasto, Bom, então, nesse sentido, nós temos cada coisa que for utilizada, cada instrumento usado, paga-se o imposto também em produto, que são as banalidades. Então, aqui é em produto. Tu vai fazer pão? Muito bem, tu deixa aí uma meia dúzia de pão, aí tu vai fazer uma série de pães. Então, beleza. Então, instrumentos usados, banalidades. E a tenência, ou manso servil, que é esses lotes de 2 a 3 hectares, aí nós temos do servo, né? Nós temos primeiro uma posse do servo, que é posse, lembrar que é diferente posse e propriedade. A propriedade é do senhor, a posse é do servo, mas nós temos então essa posse fazendo com que 2/3 da produção, podendo variar de região para região, seja entregue para o senhor. Essa é a talha. Lembrar que não são só esses os impostos. Existirá uma penca de impostos. E aqui, para vocês terem noção, eu botei essa aqui. Se entrar aqui, para vocês terem noção, Corvéia tem a tal de captação, o imposto pago por cabeça. Isso muitas vezes serve para os vilões. Os vilões não pagam, por exemplo, a Corvéia, não pagam as banalidades, não pagam a talha. Muito bem, vai pagar a Corvéia. Desculpa, vai pagar a captação por cabeça. Quantos são aí? Tá, tu precisa me entregar tanto no final de 6 meses, tu entrega tanto em recursos. E aí a captação. Existe o censo ou foro, uma renda paga somente pelos vilões também. Talha, já falei, banalidade, já falei. A formarriage, a taxa de casamento. Então, se um servo se casa com a mulher de um outro domínio e tira a mulher do outro domínio,
Então, tu paga a taxa pro rei. Às vezes, pro senhor feudal. Às vezes, ou pro pai da família também, a questão do dote. Mas, às vezes, essa formarreagem vem acompanhada da primeira noite. Sabe o que é isso? Sim, né? A primeira noite, a noite de núpcias, a mulher passa com o senhor feudal. Tá? Depois do casamento. Teoricamente, a mulher é virgem e o senhor feudal vai tirar a virgindade da mulher. A igreja condena isso. A igreja não fica a favor desse, mas é uma tradição em alguns lugares da Europa, mas a igreja não fica a favor disso. Por quê? Por quê? Porque preza pela monogamia. E é isso. E sexo só para procriação. Beleza? Muito bem. Tá rindo aqui? Mas é essa a estrutura. Mão morta. Mão morta, os tributos pagos através da morte de um servo pela família para que seus herdeiros possam usar daquele manso servil. Então, uma vez que o pai morre, o servo vai lá, o filho, né, vai lá e toma posse da terra, pagando essa mão morta. E o dízimo, que é o pagamento feito para a igreja, os 10% lá. Então, só para constar, vamos imaginar que o cara produza 10 sacos de trigo. Vamos imaginar que o cara produza 10 sacos de trigo, beleza? Então ele paga, vamos imaginar também, vamos arredondando as coisas aqui, 6 sacos de trigo para o senhor feudal pela talha. Aí vai que ele queira usar moinho, forno e tal, já dá mais um saco de trigo aqui para o senhor feudal pelas banalidades. Ah, preciso usar de alguma estrutura. Ele tem que pagar um para a igreja, com o dízimo. Bom, só aí já são 8. Ele fica com 2. Dos 10 ele fica com 2. E aí ele vai ter que manter até a outra safra para ter mais 2 sacos de trigo. É horrível. Fora outros tributos que não são esses 3. Mas vai que o cara queira se casar, vai que o cara queira, sei lá, fazer outras ações, aí tem... vai que ele queira sair do senhorio e ir para um outro senhorio, porque tem uma festa no outro senhorio, tem uma rave, e ele quer ir para a rave. E aí já era, tem que pagar para ir até o outro lugar. É mais uma parte desse saco de trigo aí. Muito bom. Eu já contei para vocês, né, que eu morei no interior, né, e que existia o dízimo lá. Lembro dessa história? Não, sim. Não. O pessoal, a igreja tinha na porta lá, fixado assim, família com 2 filhos. Tanto de dízimo. Era um preço lá, sei lá, 500 pila. Não, tô brincando, não sei quanto é que era. Chutei agora. Mas eu não me lembro quanto é que era, sabe? Vamos já, 100 pila. Família com 3 filhos, 150 pila. Família com 4 filhos, 200 pila. Era um negócio assim, ó, eu tava lá fixado na porta da igreja, meu. Era louco. E aí eu imaginava assim, mas quem é que paga esse negócio? E na missa o padre falava, eu fui umas 2, 3 missas lá, por causa que eu tinha que ir, porque a igreja, a escola que eu trabalhava era tri-religiosa, né? Era municipal, mas era tri-religiosa. E aí o padre falava lá, ó, fulano não pagou o dízimo. Tipo, meu Deus, eles põem todo mundo. Que palhaço. É horrível. Não sei se alguém tem uma tradição aí da família de avô ainda paga o dízimo, mas até existe isso, mas lá era a pressão do caramba. E aí o cara não tinha dinheiro para pagar o dízimo. Lá não tem 200 pila para pagar, 300 pila, sei lá, 100 pila, não tem 50 pila para pagar para a igreja. Aí tu podia oferecer certos serviços para a igreja. Ó, o cemitério está precisando de cortar grama, tem que tirar o inso do pátio da igreja, tem que fazer um concerto na telha, tem que fazer, e o pessoal ia, meu. Eu tinha a minha casa, eu alugava uma casa.
Aí era 300 pila a casa. 2 quartos. Aí eu tinha que manter a grama do pátio lá, mais ou menos. Porque a minha era a mais alta grama de todas as casas do lado. Assim, todo mundo fazia faxina lá na grama e eu não. Cortava. Aí tinha um carinha cortando grama lá na igreja lá. Eu cheguei, meu, não quer cortar lá em casa? Te dou 10 pila. O cara, não, corto. Eu moro ali no canto ali e tal. E o cara foi lá em casa lá, passou a maca, dei 10 pila pro cara lá. E eu falei, tá, mas tu trabalha ali na igreja? Ele, não, é o diesel. Eu, tal, um diesel. Tá, eu tô rindo, mas não deveria, mas, mas eu achava absurdo pagar o dízimo. Mas é isso. Fala, Matheus. Pronto. O dízimo era fixo, assim? Era o quê? O dízimo era fixo? Na cidade. Não tinha que ser 10% do salário e não mais. Não, mas aí que tá, Pois é, na cidadezinha tinha... Era fixo, assim, independente era fixo. O prefeito pagava a mesma coisa que o, sei lá, o cara mais pobre lá. Vai ver.